Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao RBV Entrevista dessa semana. Eu sou Ernesto Júnior e hoje o assunto é política aqui na edição desta semana do RBV Entrevista. Política e infraestrutura, porque são assuntos que caminham juntos e na última semana a gente tem inúmeros destaques no município de Videira. E é por isso que a gente está aqui no Paço Municipal, no gabinete do prefeito Vilmar Carelli, para conversar com ele sobre todos os investimentos que foram anunciados em questão de uma semana, totalizando em média de 20 milhões de reais. Prefeito, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado por nos receber por aqui. Boa tarde. Prazer estar aqui junto contigo para nós conversarmos sobre esses investimentos que têm origem num esforço orquestrado junto com a nossa equipe, que tem prestado um excelente trabalho, através de um alinhamento que nós conseguimos, pelo que já foi feito em relação à valorização do funcionalismo público, também tem origem no resultado da reforma administrativa, que nós conseguimos aprovar na Câmara de Vereadores, aliás, foi aprovada na Câmara de Vereadores, e, como você disse, são investimentos pesados, cerca de 20 milhões, que podemos citar aí a Alça Norte. A Alça Norte é uma obra que, tão logo nós ganhamos as eleições, nós começamos a nos articular para que o projeto fosse elaborado. Quando nós chegamos aqui não existia absolutamente nada em relação a projetos nesse sentido, ao contrário daquilo que apregam por aí. Falando da Alça Norte, essa 10 milhões de reais, como também nós anunciamos a construção da nova creche, que será construída no bairro São Cristóvão, também cerca de 5 milhões de reais. O recapeamento ou repavimentação da pista do aeroporto, que as pessoas envolvidas no âmbito da aeronáutica aqui de Videira nos cobravam isso já no início da nossa administração, nos trazia uma dificuldade da cidade e os riscos que a pista estava oferecendo em relação à desagregação do asfalto. E nós recebemos, portanto, na semana passada, a presença do secretário de Portos e Aeroportos, aqui em Videira, que veio nos trazer de forma definitiva os recursos que nós precisamos para fazer esse investimento. Estamos agora ultimando os detalhes para declararmos o processo licitatório. São cerca de 5 milhões também. É claro que tem a participação, ou seja, a contrapartida por parte da Prefeitura, que nós não sabemos de antemão anunciar o quanto, porque vai depender do resultado do processo licitatório. A licitação é que vai definir qual é o valor exato que vai custar a obra. Aí, de posse do valor exato, menos os recursos que nos foi entregue pelo secretário, nós vamos saber o quanto que nós vamos ter que bancar, vamos dizer assim, como contrapartida da Prefeitura. Prefeito, vamos falar primeiro da Alça Norte. Para quem está nos acompanhando, inclusive, foi um anúncio importante, aí na casa dos 10 milhões de reais, como o senhor bem frisou, investimento por parte da Prefeitura, de um projeto que é de extrema importância e que vem de encontro num trabalho que foi realizado no primeiro semestre de 2025, que foi a alteração na mudança do trânsito aqui do município de Videira, onde o senhor, lá desde a época da eleição, trazia muito a questão da mobilidade urbana e de possíveis trabalhos que seriam realizados em cima do trânsito aqui de Videira. Após a mudança realizada no primeiro semestre, agora nesse segundo, o senhor anuncia então essa questão da Alça Norte, que vem para complementar essa questão num ponto que é bem caro para o município de Videira, que é a questão de logística do trânsito e de a população que está precisando sair ou chegar da cidade, passar pela região central, e a Alça Norte vem nessa questão. Como que o senhor observa a construção dessa Alça Norte para o desenvolvimento, para a mobilidade de Videira? É uma obra importantíssima, e isso não é um conceito ou então uma constatação de nossa parte, mas também através dos comentários e dos elogios que nós estamos recebendo por parte das pessoas que já tomaram conhecimento do que se trata e nos afirmam categoricamente o quanto isso vai impactar positivamente na questão da mobilidade urbana.
é aquilo que você falou. Nós fizemos as alterações do trânsito, deu certo, deu muito certo, e esse a Alça Norte é um complemento. Ela vai complementar aquilo que nós imaginamos que seria possível fazer com a construção da Alça Norte. As pessoas que vêm de fora, que não precisam passar pelo centro da cidade, vão usar a Alça Norte, e isso vai impactar na diminuição do fluxo de veículos circulando no centro, cujo trânsito já ficou bem melhor, e com a Alça Norte, com certeza, vai melhorar ainda mais. Além da Alça Norte, falando ainda de infraestrutura e daquela mesma região, o senhor teve, né, na quarta-feira, recebeu o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias aqui em Videira, para anunciar, né, como o senhor disse, a questão da repavimentação asfáltica do aeroporto Ângelo Ponzoni, que é uma importante via também para o município de Videira. Afinal de contas, a aviação tem um histórico importante na construção de Videira, e com esse valor, que é um valor expressivo para esse recapeamento, essa repavimentação da pista. É um trabalho também para que, no futuro próximo, olhando cidades aqui da nossa região, como Caçador, que tem aeroporto, Joaçaba tem aeroporto, é um trabalho para que, quem sabe, no futuro próximo, Videira possa integrar ainda mais essa questão da aviação regional, também, além da aviação empresarial, que já é importante para a cidade? Com certeza. Principalmente porque hoje o nosso aeroporto tem o balizamento noturno, que nós temos orgulho de dizer que é obra nossa. Foi durante o ano de 2016, se não me engano, que nós conseguimos executar a implantação do balizamento noturno. Não nos foi possível deixar ele totalmente pronto, em função de um problema que a empresa vencedora da licitação, faltava só o gerador, e eles tiveram um problema financeiro e não conseguiram adquirir. Recebi um e-mail, inclusive, pedindo para mim adiantar o dinheiro, e isso é impossível. Dinheiro não é meu, dinheiro é público, temos que ter todo o cuidado nesse sentido. Então, não ficou completamente pronto, mas a obra do balizamento noturno é obra nossa e foi executada na nossa administração. E a repavimentação do aeroporto vem ao encontro daquilo que o aeroporto precisava ter para nós termos um aeroporto com dignidade, um aeroporto decente, um aeroporto com todas as condições necessárias de segurança. E isso que você me perguntou, então, faz com que ele possa ser, e venha a ser, vai vir com certeza, ser um aeroporto que vai impactar positivamente também a nível regional. Para complementar esse pacote, aí somando, né, os 10 milhões da Alça Norte, os 5 milhões do aeroporto, nessa semana, na segunda-feira, o senhor assinou a ordem de serviço dos 5 milhões, aí pouco mais de 5 milhões que serão investidos na construção do CMI do bairro São Cristóvão, que também é uma situação cara para o município de Videira, a questão da educação, sempre porque, inclusive já foi destaque aqui, inclusive na Rádio Videira, a questão da fila de espera, né, para as crianças que precisam adentrar aí nos anos iniciais da educação, e esse CMEI vem uma ampliação, inclusive de porte, né, o CMEI hoje de São Cristóvão é um CMEI pequeno para o tamanho do bairro, e vai ser um CMEI de uma amplitude maior. Como que o senhor observa a questão da educação, levando em consideração, inclusive, essa questão da fila de espera, que no início do ano a administração tinha uma fila de espera, né, de mais de 400 crianças, hoje está em média de 200, 230 crianças. Como que o senhor observa essa questão e ampliou a questão? Num futuro próximo, além do CMEI, do São Cristóvão, outros devem receber também investimentos nessa questão? Com certeza. A creche, o CMEI do bairro São Cristóvão, vai nos ajudar a diminuir essa demanda reprimida, que, como você mesmo falou, quando nós assumimos a prefeitura, nós tínhamos uma demanda de cerca de 407 crianças esperando vagas. Nós conseguimos reduzir para 90. Mas já com aquilo que vem acontecendo em nossa cidade, muita gente vindo de fora, as empresas precisando de mão de obra para trabalhar, vem ocasionando esse aumento da necessidade de um número maior para nós podermos acomodar essas crianças. Além da construção da creche do bairro São Cristóvão, nós vamos fazer também a ampliação da creche do bairro Santa Teresa, com aumento de mais 120 vagas. 120 vagas
na ampliação do bairro Santa Teresa e mais a creche do bairro São Cristóvão, vai nos ajudar a atenuar e bem essa questão da demanda reprimida, faltando vagas para as crianças de 0 a 3 anos. Para cima dessa idade, até que nós estamos numa situação bem cômoda, mas de 0 a 3 anos nós temos dificuldade de manter vagas disponíveis para atender todo mundo. Prefeito, a gente falou aí de infraestrutura, né, Alça Norte, pavimentação do aeroporto e educação com o CMEI de São Cristóvão. Claro, a cidade é construída com infraestrutura, com educação, mas também com saúde. E sempre tem questionamentos em cima da saúde, e o senhor, inclusive, nas últimas semanas, anunciou a ampliação do repasse para o Hospital Divino Salvador, que atende também aí o município de Videira, e não só Videira, mas também toda a região. Além desse aumento desse repasse para os próximos tempos, o senhor observa que deve-se ter também investimentos na saúde do município em outras questões, além desse aumento desse repasse para o Divino? O repasse para o Divino, como você bem falou, nós anunciamos um contrato de 2 anos, com valores de R$550 mil por mês, que multiplicado pelos 24 meses, 2 anos, nós vamos estar aportando para o Hospital Divino Salvador cerca de R$13 milhões. E não para por aí. Nós sabemos, isso é público, é notório, com aquilo que já se comentou a respeito do hospital, que o hospital precisa de uma ampliação. É um projeto ousado, pode-se dizer, mas necessário, diga-se de passagem, em que nós vamos ter que ter a nossa participação. Há poucos dias houve uma reunião em Florianópolis com o secretário da Saúde, com a participação da nossa secretária, e lá foi aventada a possibilidade de um investimento a curto prazo para a primeira etapa do hospital de R$30 milhões. Esses R$30 milhões seriam oriundos de cerca de 15 milhões do Estado, 7 milhões e meio por parte da congregação, que é a mantenedora do hospital, e também 7 milhões e meio por parte da municipalidade, e nós confirmamos isso. Foi uma proposta com origem nessa reunião que eu me refiro, que houve lá em Florianópolis, então logo chegou ao nosso conhecimento, que eu não estava presente, mas sim a nossa secretária, nós concordamos imediatamente e não vai faltar da nossa parte a responsabilidade de fazer com que o nosso hospital ele evolua, cresça e fique numa situação com condições de atender não só Videira, como já acontece isso hoje em toda a nossa região. Prefeito, o senhor falou um ponto que eu acho que é bem importante a gente conversar aqui, o aumento da população de Videira, né? Isso reflete inclusive na questão da educação e, é claro, também na saúde do município. Como que o senhor vem observando essa questão, essa ampliação cada vez mais dos moradores e das pessoas que vêm de outras cidades, de outros estados ou até de outros países para o município de Videira, para trabalhar no município de Videira, para viver aqui em Videira? Como que o senhor vem observando esse aumento aí contínuo da população? Na verdade, esse é o reflexo da evolução econômica que nós percebemos no nosso município. E esse pessoal que vem de fora é uma necessidade, a gente reconhece isso. Mas, por outro lado, é aquilo que você falou, aumenta a necessidade dos investimentos do município em relação à saúde, em relação às escolas e em relação a moradias, né? Isso é bom que isso aconteça, mas tem, por outro lado, essa dificuldade da municipalidade poder acompanhar. Até aqui tudo bem, estamos conseguindo, só que a gente não tem noção do que é que pode vir ainda a partir de agora. Mas estamos conscientes dessa questão, dessa dificuldade, posso dizer assim, e vamos continuar trabalhando para que haja uma sintonia entre tudo aquilo que acontece por parte das empresas que precisam da mão de obra e com aquilo que o município tem que fazer. Prefeito, no século XXI a gente tem uma questão que é muito cara na sociedade, que as pessoas às vezes elas querem algo muito rápido. As 3 obras que o senhor anunciou, principalmente a Alça Norte e a questão do CMEI, são obras
grandes e que vão levar aí pelo menos 2026 por completo para serem executadas. A população pode esperar, além desse trabalho que vai ser realizado ao longo de 2026, aí na Alça Norte, no CEMEI do São Cristóvão, outros momentos, outras obras pontuais aí sendo realizadas também no município? Com certeza. É bom que se diga também que não é comum, né, no primeiro ano de administração, investimentos nessas cifras, né? Mas esse é o resultado de um alinhamento, como eu já falei, de tudo aquilo que está acontecendo aqui dentro da prefeitura, através do comprometimento do servidor, através da velocidade com que os trabalhos que nós precisamos para que isso aconteça estão acontecendo através da responsabilidade do nosso servidor, e isso tem possibilitado para que nós estivéssemos nessa condição aí. Investimento, estamos aí com 10 anos de administração, na última semana, numa semana só, podemos anunciar obras com a cifra aí de 20 milhões de reais, que não é pouco, não é? Então, eu me sinto satisfeito, honrado com aquilo que nós estamos fazendo, juntamente com o nosso vice-prefeito, Rafael Balestrin. Essas obras que nós tanto comentamos, é um orgulho nós podermos dizer que elas estão inscritas num compromisso dentro do nosso plano de governo. Porque o nosso plano de governo, sempre quando eu fui prefeito das 3 gestões anteriores, para mim é coisa séria, no sentido de que quando nós chegarmos no final da administração, nós possamos vir de público, exibir o nosso plano de governo e convidar as pessoas para que elas façam uma constatação de que aquilo que está escrito foi cumprido. A população de Videira pode esperar a quinta ponte sobre o Rio do Peixe no futuro próximo? Sim, está no nosso plano de governo. Se está no nosso plano de governo, nós vamos buscar tudo aquilo que for necessário para que isso aconteça. Só que aí não existe ainda absolutamente nada, só determinação para o nosso setor de planejamento, nossa Secretaria de Planejamento, que comece a fazer as articulações necessárias para começar a fazer o projeto. A partir do momento que o projeto estiver pronto, aí nós podemos voltar a conversar sobre esse assunto, mas vai acontecer. O que a população de Videira pode esperar para os próximos meses, além da execução das obras, prefeito? Há outros planejamentos, imagino eu, de obras estruturantes, obras importantes para o município de Videira? Sim, existem, estão aí na pauta, muita coisa ainda para acontecer, mas eu prefiro fazer esse tipo de comentário lá na frente, quando a gente tem certeza que dá para anunciar, porque vai acontecer. É temeroso a gente fazer um anúncio de uma coisa e de repente não dá certo, fica meio complicado, né? Então fico até devendo essa resposta de forma definitiva. Com certeza. Prefeito, eu gostaria de agradecer, receber a gente aqui no seu gabinete, no Paço Municipal, para que a gente pudesse falar sobre esses investimentos aí grandiosos, né, anunciados em questão de 2 semanas aqui no município de Videira. Gostaria de agradecer novamente. Mas não precisa agradecer, pelo contrário, quem tem que agradecer somos nós, de vocês terem vindo aqui no gabinete, fazer essa entrevista, que é uma oportunidade de nós transmitir para a população aquilo que está acontecendo, que é a nossa obrigação de fazer isso, e vocês com isso nos ajudam. Muito obrigado. Eu que agradeço. Lembrando sempre você que está nos acompanhando, a RBV Entrevista dessa semana já está disponível no nosso canal no YouTube e também no Spotify. A gente se encontra novamente na próxima semana em mais um RBV Entrevista aqui na Rádio Videira.